Bom dia, Natália. Bom dia, prof. Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. Hoje nós já vamos iniciar com a apostila nova, tá? Então já podem ir pegando ela, né? Página 3. Aonde? Apostila nova, página 3. Bom dia, prof. Bom dia. Acho que essas estatísticas vai ser mais tranquilo, né, prof? Nossa, é bem tranquilo, bem fácil. Uhum. É para o trabalho ou para P1? É para o Não sei trabalho. como. Uhum, para o trabalho, Vai estatística. ser só estatística ou vai ter mais alguma coisa daí? Para o trabalho é só estatística. Uhum. Na verdade, agora a gente vai entrar ali na parte de gráficos e tabelas, né, na aula de hoje. Nada do que vocês já não conheçam, né? Vocês já estudaram isso tanto em matemática lá no 6º ano ou no 7º, não sei, porque o material era antigo, né? O que vocês pegaram anteriormente. E também já estudaram isso daí em produção de texto, gráficos, né? Acho que até já fizeram até construção de gráficos em produção de Já. texto também. Então é bem tranquilo. E aí a É gente vai regra de fazer 3, essas coisas, né? isso, aham. E aí o trabalho, na verdade, vai ser praticamente só construção de gráficos, sabe? Então hoje a gente vai iniciar essa parte, né? Realizar aí o estudo detalhado de cada tipo, fazer algumas interpretações relacionado a eles, né?
E aí, na próxima semana, eu ainda não consegui, eu já comecei a montar o trabalho de vocês, mas eu ainda não terminei. Então, acredito que na quarta-feira que vem, eu mando junto com a aula o trabalho e já aproveito daí a nossa aula para explicar, sabe? Mas o trabalho basicamente vai ser construção de gráficos, vai ser bem fácil, bem tranquilo. Acho que podemos começar, né, gente? Bom dia ainda para quem acabou de entrar, eu não cumprimentei. Então, hoje nós vamos dar início ao estudo de estatística, pessoal. Página 3 da nova apostila. Então, como eu estava conversando aqui com o João Pedro, né, essa parte de estatística, de gráficos e tabelas, vocês já conhecem, já viram em matemática, e não só em matemática, mas como em produção de texto também. Produção de texto, se não me engano, é no 7º ano que vocês verem relacionado à estatística em produção de texto, gráficos e tabelas. Pelo que a Prof. Nathalie me passou, é no 7º, tá? Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, tá? Na página 3, então já podem abrir lá a página 3, nós vamos ir respondendo juntos essas páginas de explicações, tá? Só para vocês relembrarem aí os conceitos e tipos de gráficos e representações, tá? Bom, na página inicial, na página 3, nós temos uma propaganda do Jornal do Dia, em que nos diz que 90% dos brasileiros preferem o feijão gostinho bom. Aqui, né, uma reportagem, um exemplo, né, de uma propaganda de dezembro de 2018. Então, de acordo aqui com a informação, né, ele traz um gráfico referente a uma pesquisa realizada em março do mesmo ano, tá? Esse tipo de gráfico aqui, ele até colocou uns grãos de feijão, né, para representar o gráfico, mas que tipo de gráfico que é esse aqui que ele coloca nessa reportagem, nessa propaganda? Vocês sabem me dizer o tipo do gráfico? Como que é chamado esse gráfico? Quando ele é redondinho assim? É de setores, né? De setores, exatamente. Mais convencionalmente conhecido popularmente como gráfico de pizza, né? Mas não é de pizza, é de setores, né? Bom, então analisando, gente, essa propaganda, né? De acordo aqui com o que nós temos, ele foi publicado no dia 11/12 de 2018, né? Em dezembro de 2018. Esse gráfico fala aqui, né, que a gente até tem, o gráfico mostra o resultado de uma pesquisa realizada em março de 2018 com 500 moradores de certa cidade do país. Então, a pesquisa foi realizada com 500 moradores de alguma cidade do Brasil, tá? E aí, abaixo, nós temos uma pergunta referente a essa propaganda. Você percebe algum problema na forma como as informações foram apresentadas na propaganda? Justifique a sua resposta. Vocês, né, conseguem observar aqui nessa propaganda alguma informação assim que resulta de certa forma que tem algum problema nessa propaganda, ou vocês acham que essa propaganda está totalmente assim correta, coerente? O que vocês me dizem? Seria ali na parte do 90% dos brasileiros? Isso. Por que, Otávio, que você disse nessa parte? Por que você acha que seria tem um problema? Porque eu pensei, tipo, porque fala só 500 moradores, ali fala 90% dos brasileiros, tipo, no total. Uhum. Na É verdade, de uma sim. cidade só, né? Isso. Esses 90%, ele não está errado, tá? Porque quando ele coloca ali 90%, é 90% das 500 pessoas que foram entrevistadas, né? Então, assim, o erro está no quê? Nele se referir que é 90% dos brasileiros, porque não foi feita uma pesquisa com todos os estados do Brasil.
Foi feita uma pesquisa em uma certa cidade do país com 500 pessoas. Então, quando ele coloca ali que 90% dos brasileiros preferem esse feijão, tanto que aqui em Castro a gente nem tem essa marca de feijão se a gente procurar. Então, é uma informação aí que teria um certo problema dele se referenciar que é 90% dos brasileiros, sendo que a pesquisa realizada foi em uma única cidade, né? Esse é um dos problemas que a gente tem nessa reportagem. Além disso, tem mais um problema que também, né, a gente pode destacar, que é com relação à data, gente. A pesquisa, ela foi realizada, de acordo com o que nós temos aqui, ó, em março de 2018. E a propaganda só saiu em dezembro desse mesmo ano. Então, assim, né, essa distância da pesquisa para a publicação também é muito grande, né? Porque com o passar dos meses, a gente pode mudar de opinião também, né? Então, basicamente, são esses dois problemas que a gente observa nessa propaganda, né? O primeiro deles, que é com relação à cidade referida, né, sendo que foi realizada a pesquisa somente em uma cidade, não necessariamente em todo o Brasil, para ele afirmar que 90% dos brasileiros preferem esse feijão. E a segunda é com relação à data, né? Porque a pesquisa foi realizada em março e só publicada em dezembro, então a diferença assim de tempo é muito grande. Mesma coisa agora, a gente em época de política, né, em eleição, fazer uma pesquisa aqui na cidade de Castro, de preferência de prefeito, e publicar só lá em dezembro, quando as eleições já passaram. Então, não faz sentido você fazer a pesquisa em um certo mês e publicar só um tempão depois, tá? Então, essas duas informações que seriam, de certa forma, algum problema na hora de apresentar essa propaganda, tá? Dá para vocês escreverem aqui com poucas palavras, não precisa nem justificar, porque a gente já discutiu, né? Podem colocar aí a data, né? A data da pesquisa e a cidade, né? Quando ele se referiu que era referente ao Brasil inteiro, né? Quando ele colocou 90%, tá? Então, gente, aqui é um tipo de propaganda, né, que envolve um gráfico. Então, a gente já conhece todos os tipos de gráficos. Vocês saberiam me dizer que tipos de gráfico que nós temos? O de setores, que foi o que a gente acabou de ver aqui, né, é De um. barras. O de barras, De linha. de linhas. Aí nós temos os pictogramas. Os pictogramas é o tipo de gráfico que é representado por meio de desenhos, tá? E nós também temos os histogramas. Ele é parecido com o de barras, só que o histograma ele trabalha com intervalos de classes, que a gente já vai entender o que é intervalo de classe aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então, na próxima página, né, na página 4, nós temos aqui os tipos de gráfico. Então, ele começa mostrando um gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ele pode ser representado tanto verticalmente como horizontalmente, né? Só que quando ele é na vertical, ele é propriamente dito como chamado como gráfico de colunas, e quando as barras são na horizontal, é gráfico de barras horizontais, tá? Mas esse tipo de gráfico aqui que nós temos, nada impede também, né, de chamar de gráfico de barras ou de colunas, tanto faz, tá? Então, aqui nós temos um gráfico que apresenta o consumo de energia elétrica de uma residência no primeiro semestre, né? O consumo em quilowatt-horas. O consumo de energia é calculado, né, por quilowatts. Então, considerando apenas o primeiro semestre do ano, qual foi o consumo médio mensal de energia elétrica nessa residência? Como que a gente consegue responder essa pergunta, pessoal? Qual foi o consumo médio? Somar todos e dividir por 6? Isso aí. Eu devo somar todos os consumos e dividir por 6. Por quê? Por 6 porque são referentes a 6 meses, tá?
Então, essa é a primeira pergunta, bem tranquila para a gente responder. Então, façam a soma aí, pega, né, os valores referentes ao gráfico. Então, nós temos aqui 270 somado com 260, 200, 185, 170 e 190. Somado tudo, como é consumo médio, divide por 6 o resultado da soma. Façam aí, eu já vou perguntar para alguém quanto que deu o resultado. Enquanto vocês estão somando, eu já vou fazer a chamada, tá? Mas não saiam enquanto não terminar, depois eu faço de novo. Ana Clara. Ana. A Ana não tá? Deixa eu aumentar aqui minha tela. Ana Clara. Betina. A Ana deu presente no chat. Eu vi aqui. Diego. Presente. Eduardo. Presente. Felipe. Felipe. Presente. Giovana. Presente. Isadora. Presente. Jean. Tá. João Pedro. Presente. José Lucas. Presente. Cássio. Cássio. Cauã. Presente. Presente. Calil. Presente. Larissa. Presente. Luana. Lucas. Presente. Matheus. Presente. Natália. Presente. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Pedro. Presente. Regis. Presente. E a Roberta que não conseguiu entrar. A Roberta está com problema no Zoom. Ninguém está tendo problema no Zoom aqui, gente, da turma de vocês? Não. Na hora de acessar? Não. Estranho. Não tem nenhum problema disso. Então, gente... Oi. A Ana mandou avisar que o microfone dela não tá funcionando. Tá bom. Eu vi ali o presente dela no chat. Então, qual foi o consumo mensal médio dessa residência, pessoal? 212,5? Isso, 212,5. Esse foi o consumo médio mensal. Bom, logo abaixo desse gráfico, nós temos outro gráfico de colunas que mostra a proporção da população ocupada em trabalhos formais, né, no censo de 2000 e no censo de 2010, para homens e para mulheres. O que a gente consegue perceber de diferença entre esses dois gráficos de barras? Alguma diferença que vocês notam entre eles? Proporção Um é de de homem porcentagem. aumentou mais do que o das mulheres.
Uhum. Mas assim, alguma característica que é apresentada no gráfico, entre esses dois gráficos, que a gente consegue perceber que tem de diferente entre eles? Um é de porcentagem, outro é de quilowatts. Não seria bem essa resposta, mas quase, né? Esse segundo gráfico, ele é representado em porcentagem, que é justamente a chamada frequência relativa, né? E o primeiro gráfico, ele é apresentado com os números reais ali, né? Quantos quilowatts que foram gastos. Até porque também nem teria como ali a gente apresentar em porcentagem. Mas um deles, né, o primeiro, ele é apresentado em frequência absoluta, que é o número real, tá? Então, o número real acontecido é chamado frequência absoluta. E quando o gráfico é dado em porcentagem, é a frequência absoluta, frequência relativa, perdão. Número real, frequência absoluta, porcentagem, frequência relativa, tá? Então, duas perguntinhas referente a esse gráfico. Letra A. Qual o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais em 2000, no ano de 2000? Qual é a porcentagem de mulheres? De acordo com o gráfico, basta a gente olhar. Qual que é o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais no ano de 2000? 51,3%. Isso, 51,3%. E a letra B, qual o percentual de homens ocupados em trabalhos formais em 2010? 59,2%. Isso, 59,2%. Aqui só interpretação de gráfico mesmo, né, gente? Nada de difícil. Na próxima página, nós temos um exemplo de gráfico de barras horizontais, que mostra a densidade da malha rodoviária pavimentada por país, valores em quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados. Então, aqui, né, ele mostra essa densidade, quantos quilômetros que eu tenho de rodovias pavimentadas, né, no caso asfaltadas, para cada 1.000 quilômetros quadrados do país. Então, o que a gente vê aqui? O Brasil tem 25 quilômetros de rodovias, né, asfaltadas para cada 1.000 quilômetros quadrados do nosso país. Eu não sei dizer quantos quilômetros quadrados tem o nosso país. Alguém saberia dizer isso? Que lembre Não mais sei. ou menos de geografia? Deixa eu fechar aqui só a janela para não ficar tanto barulho da chuva. Mas, enfim, né? Então, esse gráfico não quer dizer que só tenha 25 quilômetros, né, de rodovia asfaltada. Quer dizer que para cada 1.000 quilômetros quadrados do território do país, 25 quilômetros é pavimentado, tá? As rodovias, né? Então, sabendo-se que o índice da densidade da malha rodoviária calcula o total de quilômetros pavimentados para cada 1.000 quilômetros quadrados da área do país, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Explique o significado do número indicado na barra referencial ao Brasil. Então, o que indica esses 25? Eu acabei de explicar para vocês. O que indica esses 25 ali indicado na barra do Brasil? 25.000 quilômetros quadrados das rodovias são pavimentadas. Isso, a gente pode colocar lá, né, que para cada 1.000 quilômetros quadrados do Brasil, 25 quilômetros são pavimentados, né? Então, dá para a gente colocar aqui, indica que no Brasil existem 25 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados. Aqui eu não vou conseguir colocar o quadrados, então vou usar o acentinho aqui, né? De área do país.
Uma resposta mais curta. Aí abaixo desse nós temos um exemplo de gráfico de setores, né, que popularmente é conhecido como gráfico de pizza. O gráfico de setores, ele é indicado quando, né? O gráfico de setores, ele geralmente, ele não apresenta os dados em frequência absoluta, ou seja, em números reais, tá? Assim como no gráfico de barras que a gente consegue fazer. O gráfico de setores, ele sempre apresenta os seus resultados na forma de frequência relativa, que é a porcentagem, tá? E ele tem, de certa forma, uma melhor visualização quando eu quero comparar a parte do todo, né? Então, aqui nós temos, como exemplo, o gráfico do grau de escolaridade de 500 funcionários de uma certa empresa, né? Então, para ensino fundamental, médio, superior, superior incompleto e pós-graduação. Vejam que todos os dados estão indicados em porcentagem. Por que eu falei que os dados aqui sempre são indicados em porcentagem? Porque aqui a gente usa a regrinha de 3, acho que foi o João Pedro que lembrou dessa regra de 3 no início da aula, né? Uma circunferência como um todo, ele possui quantos graus? Quem que sabe dizer quantos graus que tem uma circunferência inteira? Todo esse círculo aqui, 360, né? Então, assim, não é simplesmente eu fazer um círculo lá, uma circunferência, e ir simplesmente dividindo da maneira que eu quero. Não, né? Existe a regra de 3 para que eu consiga ver, através da porcentagem, qual é o ângulo indicado para se colocar nesse gráfico, né? Então, a gente sempre usa aquela regrinha de 3. 360 é 100%, porque é o todo, tá? E aí, o ângulo está para tal porcentagem que a gente precisa, né? Que a gente precisa representar aí nesse gráfico. Para daí, com um transferidor, eu conseguir colocar esses dados coerentes dentro do gráfico, né? Então, a primeira pergunta: qual o número de funcionários com pós-graduação? Então, de acordo com o que a gente vê no gráfico, qual que é a porcentagem com pós-graduação? Qual é a porcentagem de pós-graduação, pessoal? 13%. Olhem no gráfico, 13%. Só que ele quer saber o número de funcionários. A gente sabe que no total temos quanto? Ah, dá para fazer que 50% é metade, 50% é 180, e daí você faz que 13% embaixo X. Aí você descobre, né? Uhum, sim. Então, na verdade, a gente tem um total de 500 pessoas, 500 funcionários. Então, eu tenho que saber quanto que é 13% de 500. Uma forma rápida, gente, de vocês fazerem aqui de forma direta, sem usar a regra de 3 em si, é transformar 13% em número decimal, tá? O que é 13% em número decimal? É basicamente o 13 sobre 100, porque por cento quer dizer que é por 100, né? 13, se eu dividir por 100, vai dar quanto? 0,13, né? Esse 0,13, que representa os 13%, dá para a gente fazer direto aqui multiplicação. 0,13 vezes os 500. E com isso eu já acho de forma direta qual que é o número de funcionários que possuem pós-graduação, tá? Sem utilizar a regra de 3. Se quisesse utilizar a regra de 3, era só fazer lá, né? 500 está para 100%, assim como X está para 13%, né? Também dá certo. Quantos funcionários, gente? 65. 65, isso aí. 65 funcionários com pós-graduação. Letra B.
Determine a medida do ângulo correspondente ao maior setor, ou seja, do setor que apresenta os funcionários da empresa que têm um ensino superior completo, mas sem pós-graduação. Ou seja, eu quero saber qual que é o ângulo correspondente, né, a esses que possuem aqui o ensino superior completo. Ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, que representa os 42%, eu quero saber quanto que vale esse ângulo, tá? Como que eu faço para descobrir quanto que vale esse ângulo, gente? Regrinha de 3, como eu comentei com vocês anteriormente, tá? Pela regra de 3, a gente consegue trabalhar e encontrar aí quanto que vale esse ângulo. De que forma? Pensando lá, a nossa circunferência, nós sabemos que tem o quê? No total em graus, 360, a volta completa, né? Dá 360 graus. 360 graus, ele vai estar relacionado com o quê? Com o nosso todo da porcentagem. Quanto que é o todo da porcentagem? 100%, certo? Então, 360 graus se refere a 100%, assim como o ângulo que nós precisamos descobrir. Então, eu vou chamar aqui esse ângulo de X, né? Mas poderia também chamar de qualquer outra coisa. E está para a porcentagem que nós queremos descobrir desse referido ângulo. Qual que é a porcentagem do ângulo que nós queremos encontrar? 42%. E aí basta fazer a multiplicação cruzada nesse caso, né, gente? 100 vai multiplicar x, 100x igual a 360 vezes 42. Letra para um lado, número para o outro, e aí a gente já consegue achar a medida desse ângulo do maior setor desse gráfico. Então, é justamente, gente, essa regrinha de 3 que eu falei para vocês que a gente precisa fazer para ir montando esse gráfico de forma correta, né? Para descobrir qual que é a abertura do transferidor que a gente vai utilizar para marcar, para dividir esse círculo de modo correto. Quantos graus corresponde aqui? 260? Quanto? 260? Ou 360? Não, menor. Tem que fazer o cálculo. 151? Isso. Prof. Se eu for fazer aqui, né? 100x igual 360 vezes 42. Quanto que deu 360 vezes 42? 15 mil e pouco. 120. 15.120, tá? Aí esse 100 que está multiplicando passa dividindo, tá? Então, 15.120 dividido por 100, não precisa nem armar a conta, né? Basta deslocar as vírgulas, que vai ficar 151,2 ou 0,20. Larissa ia perguntar alguma coisa? Não, prof. Não? Alguma pergunta, gente? Não. Então, aqui, né, falamos um pouquinho de gráfico de setores. Na próxima página, a gente vai ver o gráfico de linhas. Bom, o gráfico de linhas, gente, ele é mais indicado quando a gente quer, de certa forma, mostrar a evolução de certa coisa, né? Em algum intervalo de tempo, né? Ele coloca aqui, ó, quando desejamos expor a evolução de dados no decorrer de um intervalo de tempo, o gráfico de linhas é o mais indicado, porque daí eu consigo ver aonde que ele aumentou, aonde que ele diminuiu, né? Onde que ele teve aumento, onde que ele teve queda, tá? Então, aqui nós temos um gráfico de linhas, né, que apresenta a evolução dos resultados no Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que o PISA, de 2006 a 2015. Então, ele mostra a pontuação
nas áreas de matemática, de leitura e ciências no decorrer desses anos, né? Então, eu tenho aqui os resultados para o ano de 2006, de 2009, 2012, 2000 e 2015, né? Cada linha aqui indica uma área, né? O azul, matemática, o verde, ciências e o vermelho, leitura. Então, com relação a esse gráfico, analise V ou F e corrija as falsas. Letra A pontuação em matemática sempre aumentou durante esses anos, então vamos analisar esse gráfico de linhas aqui de matemática, ó. De 370 ele foi para 386, aumentou de 2006 para 2009, né? De 2009 para 2012, ele também teve um pequeno aumento de 386 para 389, só que de 2012 a 2015 ele aumentou? Não, ele diminuiu, né? Ele era 389 e foi para 377. Então, a letra A é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por quê? Teve uma queda no ano de 2015. Isso. Falso, né? Pois... Só aumentar aqui. Pois houve uma queda de 2012 a 2015. Só corrigindo aí, né? Letra B. A maior pontuação do Brasil ao longo desses anos foi na área de leitura? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Os maiores valores aqui, ó, tá na minha reta de leitura, tanto é que ela tá lá no topo, né? Então, a letra B, verdadeiro. E a letra C, deixa eu só apagar aqui para mim abaixar. Letra C, a pontuação em ciências foi a mesma em 2012 e 2015? Não. Foi diferença de anos. Falso, né? Aqui em ciências, 2012 foi 402 e 2015 401. Então, falsa, né? Não foi a mesma. Teve diferença. Bom, aqui a gente viu o gráfico de linhas. Vamos para o outro tipo de gráfico que eu comentei também com vocês, que são os pictogramas. O gráfico de pictogramas, ele utiliza desenhos para representar os dados. Aqui, de certa forma, ele até ficou parecido, né, com um gráfico de barras, mas não necessariamente ele vai vir dessa forma, né? Pode vir somente mesmo utilizando desenhos. Então, esse gráfico mostra o que? A quantidade de brinquedos arrecadados por uma turma, pelas turmas do 6º, 7º, 8º e 9º. Então, cada pecinha laranja corresponde a 4 brinquedos, a verde corresponde a 2 e a vermelha corresponde a 1 brinquedo. Então, primeira pergunta, referente a esse gráfico. Quantos brinquedos para doação foram arrecadados ao todo pelos alunos? Então, aqui a gente vai ter que fazer a contagem de cada turma. Do 6º ano, quantos brinquedos que o 6º ano arrecadou? Basta a gente contar o número de peças. Como cada peça laranja corresponde a 4, pega a quantidade total e multiplica por 32 4. brinquedos. Certo? Então, aqui, do 6º ano, temos quantas peças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4? Aí, voltou. Aí, acho que foi a internet aqui que caiu. 32 brinquedos. Isso. Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela de novo. Opa, saiu. Então, 32 brinquedos do 6º, ele quer saber o todo, né? Então, vamos fazer a contagem do todo ali. Então, no 6º foram 32, do 7º foram quantos brinquedos? 53?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 peças. 13 vezes 4. 52. Mais um que tem lá em cima, né? Que é a pecinha vermelha que corresponde a 1, 53. Do 8º ano, quantas peças? 8 também. 34. Isso, 34, né? São 8, então 32 com mais 2, 34. E do 9º ano? 60? 60, vamos ver aqui. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 vezes 4, 64. Então, mais 64. Então, no total, totalizam quantos brinquedos? R$ 183. Tá. 183 brinquedos. Letra B. O 9º ano arrecadou quantos brinquedos a mais do que o 7º? Basta a gente fazer a diferença aqui, né? Do 9º foram 64, menos do 7º, corresponde aqui os nossos 53. 64 menos 53? 11. 11. 11 a mais. E a letra C. Quais turmas arrecadaram mais do que 32 brinquedos para a doação? 7º, O 8º e 7º, 9º. 8º e 9º, né? 7º, 8º e 9º. Então, o gráfico de pictogramas. E agora a gente vai para o último tipo de gráfico, que deve ser o histograma, né? Então, próxima página é isso, o histograma. Então, gente, só para vocês entenderem, o histograma, eu utilizo ele somente quando os dados são agrupados em classes. Então, o que são dados agrupados em classes? Vamos supor, gente, que nós fizéssemos uma pesquisa aqui dentro do colégio, com todas as turmas do colégio, da altura dos alunos. Então, assim, imaginem que, né, alguns alunos podem até ter a mesma estatura, sem problema nenhum, né? Podem ter a mesma medida de altura. Mas a gente sabe que a variação, a quantidade de alturas diferentes vai ser muito grande. Então, para colocar essa quantidade tão grande de números em um gráfico de setor, ou num gráfico de linhas ou de barras, não é conveniente, porque fica ruim para construir e também fica ruim para visualizar. Aí é utilizado o histograma, que é o quê? É o agrupamento de dados. Eu escolho um certo intervalo, vamos supor de 2 em 2, de 3 em 3, e englobo todos esses resultados. Até a gente vai fazer um gráfico desse daí, até um estudo na próxima aula, só referente a esse para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Mas aqui, como exemplo, na nossa apostila, nós temos uma tabela que mostra a renda mensal de funcionários de uma certa empresa, ou seja, o número de salários mínimos que cada funcionário ganha em média, tá? Então, aqui, ó, vejam que ele está dividido dessa forma, de 1 para 3, de 3 para 5, de 5 para 7, de 7 para 9, de 9 para 11, de 11 para 13. O que significa isso? Quer dizer que na primeira linha da nossa tabela, entra todos os funcionários que ganham um salário mínimo e ganham 2 salários mínimos, tá? 1 e 2 salários mínimos. Os que ganham 3 salários só entra na segunda linha aqui, ó, da tabela, que vai de 3 a 5. Então, nessa segunda linha, entram os funcionários que ganham 3 salários e que ganham 4 salários. Os 5 salários só entra na terceira linha. Então, assim, gente, isso daqui é justamente como se fosse um intervalo. Quando tem esse tracinho, tá, do ladinho do número, quer dizer que esse número entra.
Quando não tem esse tracinho do lado do número, que é o caso aqui, ó, no final de todos os números não possui esse tracinho, quer dizer que aquele número não entra, ele só vai entrar no próximo. Então, como eu expliquei para vocês, na primeira linha, quem ganha 1 e 2 salários. Na segunda, quem ganha 3 e 4. Na terceira, quem ganha 4 e 5. Na quarta, quer dizer, na segunda, né, já é 3 e 4. Na terceira, é 5 e 6. Na quarta, é 7 e 8. Na penúltima, 9 e 10. E na última, quem ganha 11 e 12 salários mínimos, tá? Isso daqui é chamado de intervalos. Esses símbolozinhos aqui, ó, esse símbolozinho ele é utilizado para indicar esses intervalos, de quanto a quanto que a gente está considerando em cada caso. Deu para entender ou não? Sim. Deu. Então, para construir o gráfico, o que acontece? O histograma ele é como se fosse um gráfico de barras, como eu falei para vocês, só que a diferença do gráfico de barras para esse histograma, o que é? No gráfico de barras, cada barrinha é separada uma da outra, tá? Aqui no histograma, não. Como é intervalo de classe, que uma classe começa e já termina e a outra já começa no final da outra, essas barrinhas são grudadinhas, uma na outra. Então, ao invés de eu separar as barras, eu deixo elas juntas. Então, fica aqui certinho os intervalinhos, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, até chegar em 13, ó, e uma barra grudada na outra. Então, essa que é a diferença, né, entre o gráfico de barras, propriamente dito, e o histograma, tá? Dúvidas? Perguntas? Não. Aí, 4 perguntinhas. Letra A. Quantos funcionários trabalham na empresa? Basta fazer o que para descobrir? Somar o número de funcionários que está lá Isso. no primeiro. Ou soma pelo gráfico ou soma pela tabela. Tem a tabela, então fica mais fácil. Soma direto lá o número de funcionários, né? Somando todos os números de funcionários. Quantos funcionários que dão? Somem lá. 38. 38. Então tá, são 38 funcionários. Letra B. Quantos funcionários recebem menos do que 5 salários mínimos? Quem que vai entrar nesse caso? Vai entrar os que recebem de 1 a 3 e vai entrar os que recebem de 3 a 5, porque como eu falei, os que recebem 5 só vai estar na terceira classe. Então, soma as duas primeiras barras. Quantos funcionários que resultam? 10. 10. Letra C. Quantos funcionários recebem pelo menos 5 salários mínimos? Quando ele fala pelo menos 5, significa o quê? Que pode ser 5 ou mais. Então, quem que vai entrar aqui nesses cálculos? Vai entrar os de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11 e de 11 a 13. Entra todos. Né? Todos esses que eu falei para vocês, acho que a partir da terceira, né? Da terceira classe. Quantos funcionários que resultam? 28, parece. 28. Tá. E letra D. Qual o percentual aproximado de funcionários que recebem 9 salários mínimos ou mais? Qual que é o percentual? Aqui, quando ele pergunta qual percentual, é como se ele estivesse perguntando qual que é a frequência relativa. Como que nós fazemos, gente, para encontrar essa frequência relativa? Basta pegar a frequência absoluta, ou seja, o número de funcionários que recebem esses 9 salários mínimos ou mais, e dividir pelo total. Então, pela simples divisão por uma fração, a gente já consegue achar esse percentual. Então, me digam lá, quantos funcionários que recebem 9 salários mínimos ou mais? Vai entrar daí as duas últimas classes, né? Que é de 9 a 11 e de 11 a 13. Quantos funcionários que nós temos? 10. 10.
10 dividido pelo total de funcionários, que a gente viu ali na letra A, que são 38. Quanto que dá 10 dividido por 38? Dez dividido por 8. 10 dividido por 38. Ah, sim. 0,26. Isso, 0,26. Como ele quer saber percentual, aqui está em número decimal. Como eu quero saber em porcento, basta fazer o quê, gente? Multiplicar por 100. Multiplicar por 100, exatamente. Então, 0,6 multiplicado por 100 vai dar 26%. Então, sempre que o exercício perguntar para vocês qual que é o percentual, basta vocês pegarem aquele número, né, referente ao que ele está perguntando. No nosso caso, era a quantidade de funcionários que recebem 9 salários mínimos ou mais e dividir pelo total, tá? Sempre. E daí, como ele quer em porcentagem, faz vezes 100 para deixar em porcentagem, tá? Dúvidas, gente? Perguntas? Sim ou não? Não, só da tarefa ali. Uhum. Então, gente, tarefinha bem simples, bem rápida também para vocês fazerem. Não vou fazer junto com Dá pra vocês. fazer na apostila, né? Aham, na apostila mesmo. É só interpretaçãozinha de gráfico, tá? Questão número 1, interpretação de gráfico e marcar a alternativa correta. Aí nós temos 2 gráficos para responder o número 2 e o número 3. Tudo para responder na apostila, tá? Então, como tarefa para essa próxima aula, número 1, 2 e 3, tá? Responde o número 1, 2 e 3 e me envia foto até meio-dia, tá bom? Até às 12. Certo, gente? Certo. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Então, tá bom, gente. Obrigada pela participação e até a próxima aula, então. Tchau, prof. Tchau, beijo. Até. Beijo. Tchau, prof. Tchau.